Como eliminei as telas dentro de casa e transformei a vida da minha família. Eu me chamo Paula Silva e tenho 4 filhos. O mais velho tem 10 anos, a mais nova tem 4 meses, e há cerca de 4 anos nós eliminamos completamente as telas da vida dos nossos filhos, e essa foi a melhor decisão que nós poderíamos tomar. Hoje a nossa família é uma família que vive em paz e vocês não têm ideia o quanto estas crianças mudaram. Eu costumo dizer para o meu esposo que nós salvamos a alma dos nossos filhos. E eu tenho certeza que se você ficar até o final desse vídeo, você vai estar convencido de que essa é a melhor decisão que você também pode tomar. Em 2017, nós já havíamos percebido que as telas eram uma má influência para nós. Então, nós resolvemos eliminar a televisão da nossa vida. Nós reduzimos o número de aparelhos de televisão dentro da nossa casa, acredito que nós tínhamos 3, e nós ficamos apenas com 2. E nessa televisão nós só podíamos assistir Netflix, YouTube e alguns outros aplicativos, como Disney Plus e alguma coisa assim. As nossas crianças tinham acesso a videogame, tinham acesso a joguinho de celular, no nosso celular, tinham acesso a vídeos no YouTube, alguns, a Netflix, desenho, filmes e etc. Chegou uma fase em que meu filho ele podia, e ele fazia, ligar para um amigo de FaceTime, colocar do lado da televisão, e eles jogavam videogame juntos. Ele no FaceTime, olhando para o meu filho, e eles jogavam videogame. O menino na casa dele, o meu filho na casa dele. Isso é um total absurdo, mas eu permitia que isso acontecesse. E o jogo era um jogo terrível. Era um jogo super violento. Bom, e o meu filho era uma criança muito pequena. Bom, acontece que quando nós fizemos essa retirada da televisão, nós não tínhamos mais ali TV a cabo, nem TV a cabo, nem TV aberta, nem TV fechada, então Globo, SBT, você não conseguia assistir nada disso dentro de casa? Nós tivemos sim uma redução e isso melhorou a nossa vida. Nós percebemos essa melhora. Nesse mesmo tempo, nós começamos a estudar sobre educação. Foi aí que começou a nossa história dentro da educação. Nós tiramos os nossos filhos da escola, eles ficaram em casa um tempo, e nós conseguimos ficar a par de muitos estudos a respeito da formação humana, da formação do cérebro das crianças e da educação dos filhos. E aquilo nos chocou. Cada vez que nós nos deparávamos com um estudo que comentava sobre o prejuízo das telas na vida das crianças, nós ficávamos cada vez mais chocados. Eu tenho certeza que vocês já leram, vocês já ouviram muitos desses estudos, mas vocês continuam dando as telas para os filhos de vocês, porque era exatamente o que a gente fazia lá atrás. Apesar da gente ter conhecimento de tudo isso, nós continuávamos deixando com que isso acontecesse. E eu sei as justificativas de vocês. Muitas justificativas são assim: eu controlo o que o meu filho vê, então ele não pode ver qualquer coisa. A exposição, a simples exposição às telas, atrofiam o cérebro. Então, não interessa o conteúdo. Atrofia. O cérebro da pessoa diminui. Então, essa justificativa já cai por terra. E eu poderia te dizer outros tantos estudos, mas eu vou ficar com esse. Outra justificativa que os pais têm, e que eu tinha também, era do tempo. Então, meu filho tem limite para assistir, certo? Então, ele não pode assistir o dia todo, mas ele tem um tempo para assistir. Ok, ele controla o conteúdo e ele tem tempo para assistir. Eu tenho certeza que esse conteúdo não é controlado, porque eu tenho certeza que ele assiste coisas aí na sua casa que você acha que são inofensivas, mas não são. Naquela época, os meus filhos podiam assistir um tempo também, porém era todo dia. Então, quando eles acordavam, a primeira coisa que eles faziam era sentar no sofá e tomar café no sofá assistindo desenho para ir para a escola, antes de ir para a escola. E isso é terrível. Você cria na criança um hábito terrível. Primeiro, porque apesar do desenho ser inofensivo, esse desenho está ocupando a mente do seu filho com coisas inúteis. E além de ocupar a cabeça dele com coisas inúteis, está gastando a memória e prejudicando a sua atenção. Porque existem também diversos estudos que provam que crianças que têm acesso a muito desenho ou filme, devido às diversas mudanças de cor, imagem, som, nesse tipo de entretenimento, acabam tendo uma alteração na sua memória e no campo da atenção. Então, são crianças que vão ter prejuízos na atenção e na memória para sempre, muitos deles irreversíveis.
Outra justificativa que eu vou deixar de lado aqui, porque você já entendeu que existem estudos e provas de que isso não faz bem para as crianças. Outra coisa que pode ser que você fale e que também, eu já ouvi bastante, é que as crianças têm que aprender a ter uma relação saudável com a tecnologia. Afinal, tecnologia é modernidade, e modernidade é maravilhoso. Primeiro, modernidade não é tão maravilhoso assim. Segundo, a criança não tem que ter relação nenhuma quando se trata de algo que vai prejudicá-la. Se eu te deixar com o celular na mão, você se perde por horas e horas. Você não consegue ter um limite. Você que é adulto e maduro. Imagina uma criança. Então, mais uma justificativa que nós vamos deixar de lado, porque não há justificativa para dar telas para uma criança. Quando a criança é pequena, pior ainda. Quando a criança é maior, você começa a ter aplicativos que a própria escola vai incentivando e te obrigando a usar. Isso também aconteceu comigo. E eu achava o máximo, o auge, aquele aplicativo de matemática, aquele aplicativo de português. Também existem estudos que provam, e eu sei que você já está de saco cheio de eu falar isso, mas eu preciso te falar isso porque eu sei que você sabe, mas eu vou te contar que esses estudos não adiantavam de nada para mim, porque eu também ficava como você, insistindo de deixar o menino na frente da tela. Mas existem estudos que já provaram que nenhum tipo de aplicativo educacional é mais eficaz do que o intermédio de um professor ou o acesso a um livro físico. Então, tudo quanto é estudo, eu consigo te dizer, e você consegue encontrar no Google porque é muito fácil hoje em dia. Tá aí um ponto que a tecnologia é boa para gente, mas para gente que é adulto, né? E não para uma criança. Bom, a minha filha pequenininha, coitadinha, ela era hiperdependente das telas. Ela assistia aqueles desenhinhos aqui na plataforma e ela era completamente dependente. Ela só almoçava diante deste tablet. Nós resolvemos tomar a seguinte decisão: vamos reduzir as telas na vida das crianças. Nós tomamos essa decisão porque nós vimos realmente que a nossa realidade ela gritava na nossa frente: vocês não precisam dar tela para as crianças. E diante de tantos estudos que vocês têm acesso, não é possível que vocês ainda continuem dando as telas para as crianças. Mais ou menos há 4 anos atrás, nós tiramos as crianças da escola, elas ficaram um tempo estudando em casa, e aí, quando nós assumimos as rédeas da educação, e foi quando começou a nossa história dentro do estudo da educação, nós vimos que não tinha jeito, a gente precisava tomar uma decisão. E o primeiro passo que nós fizemos foi conversar. Então, eu e meu marido tomamos a decisão de eliminar as telas. Na verdade, naquela época, nós tomamos a decisão de reduzir. E isso é um passo muito importante. Marido e mulher têm que estar de acordo. E quando nós entramos em acordo, nós firmamos ali o compromisso um com o outro de que nós não voltaríamos atrás. E nós comunicamos a todas as pessoas que se relacionavam com os nossos filhos. Como, por exemplo, a nossa funcionária aqui em casa, que apoiou de pronto, foi maravilhosa. E também os avós. Então, nós conversamos e comunicamos a nossa nova decisão. Nós comunicamos, então, aos nossos filhos. Quando nós comunicamos a eles, eles eram muito pequenos, gente, muito pequenos, muito pequenos. Eles tentaram argumentar, mas eles obedeceram, porque eles entenderam que nós éramos os pais e não tinha como eles desfazerem a nossa autoridade. Então, eles foram obrigados a cumprir. Mas cumpriram. E a decisão foi a seguinte: apenas 1 hora por dia. Ou você divide essa 1 hora como você quiser. Meia hora de desenho, meia hora de joguinho, ou etc. E você vai ter apenas essa hora. Como nós vimos que eles se adaptaram super bem, em menos de um mês, muito menos de um mês, nós mudamos a regra. E agora eles só podiam assistir durante o final de semana. Então, no final de semana, eles tinham acesso à televisão, tablet, também com conteúdo controlado. Deu super certo. Eles se adaptaram muito bem. Tinha final de semana que eles não lembravam. E olha o que acontecia, uma coisa muito interessante. Como eles sabiam que eles só podiam final de semana, chegava às vezes assim, 6 horas da tarde, 5 horas da tarde, eles diziam: a gente não aproveitou a nossa hora. Eles nem sentiam a necessidade. Quando a gente começou a perceber isso, a gente falou: agora é o momento, vamos tirar totalmente. Então, esse processo durou em torno, assim, cerca de 1 mês e meio, e nós conversamos com eles e dissemos: agora nós vamos retirar totalmente. Vocês não vão mais ter acesso como vocês tinham as telas dentro de casa. Nós vendemos o videogame, desligamos os tablets e guardamos, apagamos todos os aplicativos de joguinhos do nosso celular e nós não dávamos mais nada disso para eles. Não podiam assistir desenho, não podiam assistir Netflix, nada. O que permaneceu? Um momento de
cinema em família, quando nós pensávamos que fosse uma boa oportunidade. Uma vez a cada 15 dias, mais ou menos, nós nos reuníamos em torno daquela televisão que ficava bem no centro da sala, comíamos pipoca e víamos aquele filme. Com o passar dos anos, nós fomos reduzindo cada vez mais. E nós, hoje em dia, passamos muitos meses sem ver um filme, até porque são pouquíssimos os filmes que merecem ser vistos, especialmente pelas crianças. Hoje, 4 anos depois, os nossos filhos são ávidos leitores, porque dentro desse processo paralelo a isso, nós começamos a introduzir cada vez mais uma rotina de leitura dentro de casa, nós nos tornamos estudiosos do tema, criamos um clube de leitura para crianças, e aí sim a nossa vida transformou completamente. Nós tiramos a televisão da sala, hoje a minha sala não tem televisão nenhuma, nós colocamos várias estantes, que vocês não conseguem ver todas aqui, de livros, e as crianças não pedem mais para ter acesso a essas telas, são crianças muito mais felizes, muito mais inteligentes. As crianças sabem viver com o ócio. Quando elas têm um tempo livre, elas pegam o livro espontaneamente, elas pegam algo para pintar ou alguma coisa para fazer que está ao alcance delas. Os jogos que nós utilizamos são jogos mais criativos, elas têm bastante jogos. Quebra-cabeças, nós passamos a fazer muito mais passeios ao ar livre, e nós nos tornamos uma família mais unida, os irmãos são mais unidos, as crianças desenvolveram muito em maturidade, em força de personalidade. Eu tenho certeza absoluta que nós salvamos muitos neurônios deles, e hoje a relação deles é muito saudável com as telas. Se eles veem um amiguinho que tem uma tela, eles não se aproximam, eles sabem que não podem. Então, nos lugares que nós frequentamos, eles não ficam olhando para a televisão, porque eles sabem do prejuízo. Hoje são crianças com mais entendimento, então tem mais uso da razão. E a nossa vida é essa. Eles não jogam joguinho nenhum, em nenhum momento. Eles não têm acesso. Videogame não existe mais. Eles não têm acesso aos nossos celulares. Eles não têm grupo de WhatsApp e nada disso que está passando pela sua cabeça. O que nós fazemos hoje é que nós mantivemos uma televisão no nosso quarto, pai e mãe, né? Porque nós, muito raramente também, assistimos um filme, só nós dois, eu e meu marido, e muito raramente também nós deixamos as crianças assistirem um filme juntos, mas nunca desenho, nunca joguinhos. Inclusive, para finalizar este vídeo, eu quero dizer para vocês que também existem estudos que comprovam o malefício dos jogos, especialmente dos joguinhos. Então, não tem joguinho inocente, porque você pode estar pensando, mas o meu filho não joga joguinho de tiro, ele joga um joguinho de montar os bloquinhos. Não existe joguinho inocente, porque o perigo está na tecnologia envolvida dentro do sistema de recompensas daquele joguinho, que altera o sistema de recompensas do cérebro do seu filho. E o seu filho fica com altos níveis de dopamina e, portanto, viciado em estar o tempo todo com uma novidade, o tempo todo sendo recompensado. É uma criança que não consegue olhar para uma tarde e resolver o que ela vai fazer de maneira saudável, sem se sentir entediada, sem ser impelida a querer uma tecnologia, mas é uma criança que tem um raciocínio melhor, que tem mais calma, é uma criança menos agressiva. E por mais que você venha me dizer que o seu filho joga joguinho, mas não é agressivo, eu posso concordar com você, e isso pode ter a ver com o temperamento dela. Ele não está tão inclinado para a agressividade. Porém, além desse prejuízo com relação à agressividade e ao modo de ser da criança, existem diversos outros prejuízos. A linguagem rasa e chula. Além disso, o sistema de recompensas realmente é alterado, quer você queira, quer não. Então, essa é uma criança que vai tender a esperar muito menos por uma recompensa. Então, é uma criança que vai ter dificuldade de lutar por algo que ela queira, que demore um pouco mais. O que eu estou querendo dizer, em resumo, não dê telas para os seus filhos. Tomem a decisão. É muito mais fácil do que vocês podem imaginar, mas eu não estou dizendo que vai ser fácil, porque eu não sei o nível de dependência, eu não sei a idade do seu filho. O que eu posso dizer é que sim, é possível, independente da idade, desde que você faça com amor, mas sempre com firmeza e não volte atrás. Agora, eu quero ouvir de vocês. Qual é a relação dos filhos de vocês com as telas? Quais as dificuldades?
coloca aqui nos comentários. E se você quer que eu traga mais conteúdos sobre esse tema, porque eu já li muita coisa sobre o tema e eu tenho certeza que isso pode ajudar vocês a clarear a mente e a ajudar os filhos de vocês a viverem uma vida muito mais saudável. Até a próxima.